Olá a todos, bem-vindos à aula 9 de estruturas algébricas. O objetivo da aula de hoje é tratar da resolução de um exercício sobre isomorfismo e também da existência do isomorfismo inverso sempre que um isomorfismo existir. Nós terminamos a aula passada com duas observações. A primeira delas é que quando existe um isomorfismo de G para J, nós dizemos que G e J são grupos isomorfos. A segunda observação é que, da forma como o isomorfismo foi definido, nós garantimos tanto a correspondência biunívoca quanto a respeitabilidade das operações de cada grupo. A garantia da correspondência biunívoca vem do fato da função ser bijetiva, e a garantia da respeitabilidade das operações vem do fato da função ser um homomorfismo. E isso vai significar, na prática, que esses grupos, na realidade, são indistintos, eles possuem as mesmas características algébricas. O que pode mudar de um para outro é a representação dos seus elementos, mas nós garantimos que se um elemento de G, por exemplo, tiver uma determinada propriedade, obrigatoriamente tem que existir um elemento de J com essa mesma propriedade. E nós ficamos de, nessa aula, aprofundarmos um pouco mais nesse contexto. Esse aprofundamento vai ser dado pela resolução de um exercício. O exercício é o seguinte: construir a tábua de um grupo G formado pelos elementos E, A, B e C, que seja isomorfo ao grupo multiplicativo H, formado pelos elementos 1i, -1 e -i. Como nós queremos que H e G sejam isomorfos, os seus elementos devem possuir as mesmas características algébricas. E uma forma de garantir isso é seguindo esse procedimento que eu vou listar aqui abaixo. Primeiro, nós podemos determinar a tábua de H, já que nós conhecemos tanto os elementos de H quanto a sua operação, que é a multiplicação usual. Depois, construir uma bijeção entre os elementos de G e H. E, para finalizar, construir a tábua de G com base nas características dos resultados da tábua de H e também das associações entre os elementos que vai ser dada pela bijeção. Então, a partir daqui, nós conseguimos chegar na tábua de G, que é o que nos interessa. E como H é formado por esses elementos e a operação é multiplicativa, a sua tábua é facilmente determinada. Basta multiplicarmos todos os elementos de H por cada um dos elementos de H. Encontramos, então, esses resultados aqui, por exemplo, -i vezes -i é igual a i ao quadrado, que é -1. Aqui o i é a unidade imaginária, raiz quadrada de -1. Agora, vamos verificar uma bijeção possível do grupo G para o grupo H. Primeira coisa, e muito importante, eu coloquei aqui esse bonequinho para indicar que nós temos que ter sempre atenção nessa etapa, é que na hora de montarmos uma bijeção entre grupos, e essa bijeção tendo que ser um homomorfismo, nós precisamos obrigatoriamente garantir que essa bijeção leva o elemento neutro de G no elemento neutro de H. Essa é uma condição obrigatória em homomorfismos. A partir daí, como os elementos de G são genéricos, não importa qual associação é feita. Aqui, por exemplo, eu associei o A com o I, o B com o -1 e o C com o -i. Então, cada um dos elementos de G está associado a um elemento de H. Temos, então, uma bijeção aqui. E percebam, como os grupos são finitos e com poucos elementos, nós não precisamos determinar uma lei de formação para essa bijeção. Basta indicarmos um elemento associado ao outro aqui, nós já garantimos que esse resultado é uma bijeção. E na prática, o que isso significa? Que a imagem do E é 1, f de E é igual a 1, f de A é igual a I, f de B é igual a -1 e f de C é igual a -i. Coloquei uma colinha aqui também para nós lembrarmos a tábua de H que já foi determinada. E a partir dessa tábua e das associações que foram feitas na bijeção, nós podemos construir a tábua de G. De que maneira? Coloquei aqui uma operação genérica, já que ela não é conhecida para os elementos de G, mas a gente sabe que os resultados têm que garantir que as propriedades válidas para os elementos de H sejam válidas para os elementos de G. Mas nós já fizemos as associações aqui dos elementos de G com os elementos de H. Então, todas as propriedades que os elementos de H possuírem, os elementos de G vão ter que possuir também, garantindo que essa associação se mantenha. Então, por exemplo, para o grupo H, o 1 é o elemento neutro, e o elemento neutro de G é o E.
Então, E operado com E, com A, com B e com C não vai alterar esses resultados. Então, podemos garantir que aqui é E, A, B e C, porque E é o elemento neutro. Nessa coluna, da mesma forma, A operado com E, B operado com E e C operado com E vão ter os mesmos resultados. Já aqui, para a operação entre A e A, o resultado tem que ser o correspondente da operação entre o correspondente de A e o correspondente de A novamente. A está associado ao I. Então, aqui o resultado tem que ser o correspondente à operação entre I e I. Na tábua de H, percebam aqui, I e I tem como resultado menos 1. E qual é o elemento de G associado ao menos 1? É B. Então, o resultado de A operado com A tem que ser B. Da mesma forma, A operado com B vai ter como resultado o correspondente da operação entre o correspondente de A e o correspondente de B. Quando nós pegamos aqui o correspondente de A, que é I, e o correspondente de B, que é menos 1, nós vamos ter a operação entre eles I vezes menos 1, que está aqui, ó, I vezes menos 1, é igual a menos I. E qual é o correspondente de menos I? C. Então, aqui o resultado tem que ser C. Como esse conjunto tem que ser um grupo, o único resultado que falta colocar aqui é o E. Então, aqui o resultado tem que ser E. E, de fato, percebam que A operado com C tem que ter como resultado o correspondente da operação entre o correspondente de A e o correspondente de C. A é correspondente de I, C é correspondente de menos I. Então, nós temos aqui I operado com menos I, que tem como resultado 1. E o 1 está associado ao E, que é o elemento neutro. Então, de fato, aqui é o elemento neutro. Continuando dessa forma, nós temos aqui, por exemplo, B operado com A, tem que dar como resultado o correspondente da operação entre menos 1 e I. Menos 1 e I está aqui, menos I. Menos I está associado ao C. Então, aqui o resultado é C. Da mesma forma, nós conseguimos encontrar todos os outros elementos que aparecem aqui. A grosso modo, significa que para encontrarmos a tábua de G, basta nós substituirmos aqui os correspondentes dos resultados que aparecem na tábua de H. Então, em todo lugar que for 1 na tábua de H, na tábua de G vai ter que aparecer o neutro de G, que é o E. Em todo lugar que aparecer I na tábua de H, no correspondente na tábua de G, vai ter que aparecer o A, porque o A e o I estão associados. Em todo lugar que aparece menos 1 na tábua de H, vai ter que aparecer o B na tábua de G. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, aqui o elemento é menos I. Esse elemento tem como posição correspondente aqui, que apareceu C. E C é exatamente correspondente a menos I. Então, nós garantimos que a tábua de G que foi obtida aqui garante que G e H são grupos isomorfos. Então, com certeza, a objeção que foi construída entre os elementos de H e G é também um homomorfismo. E como ele é um homomorfismo bijetor, nós garantimos que ele é um isomorfismo. Mas na prática, se a gente quiser verificar esse homomorfismo valendo, perceber a propriedade do homomorfismo claramente para esses elementos, como os grupos possuem um número pequeno de elementos e nós não temos a lei de formação dessa função, nós colocamos apenas as correspondências. Para verificarmos isso passo a passo, nós precisaremos mostrar que o homomorfismo é válido para todas as combinações possíveis entre dois elementos quaisquer do grupo G. Para mostrar isso aqui com um único exemplo, eu coloquei a verificação para o elemento A e para o elemento B. Então, para os elementos A e B, vai valer o homomorfismo. Por quê? Para mostrarmos que vale, precisamos mostrar que f de A operado com B, com a operação de G, que eu chamei de asterisco, tem que ser igual a f de A vezes f de B, porque a multiplicação é a operação do grupo H. Então, vamos lá. F de A operado com B, pela tábua de G, nós sabemos que A operado com B é igual a C. E f de C, da forma como a objeção que nós fizemos foi definida, o f de C é igual a menos I. Então, sabemos que aqui vai ser igual a menos I. Por sua vez, esse menos I pode ser escrito como I vezes menos 1. E percebam que o I é exatamente a imagem do A e o menos 1 é exatamente a imagem do B. Então, f de A operado com B é f de A vezes f de B.
Como essa propriedade é válida, significa que esses dois elementos, A e B, satisfazem a propriedade de homomorfismo. Provamos para esses dois elementos. Se quiséssemos verificar para todos, teríamos que fazer todas as combinações possíveis entre dois elementos do grupo G. Mas nós não precisamos fazer isso porque a tábua foi construída para que naturalmente esse homomorfismo fosse válido. Para finalizar, vou apresentar aqui aquela proposição que eu comentei no início, que garante que se nós temos um homomorfismo de G em J, obrigatoriamente existe uma função inversa f a menos 1, que leva, portanto, elementos de J em G, que também é um isomorfismo, chamado isomorfismo inverso. Então, na prática, temos um grupo G e um grupo J. Se existir uma função f que leva elementos de G em elementos de J que seja um isomorfismo, obrigatoriamente existe uma função inversa a essa função f, a f a menos 1, que também é um isomorfismo, porém agora de J para G. Ok? Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, entendido e aguardo vocês no nosso próximo encontro.